A palavra do Senhor vai dizer assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-os, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos que estes sonhos que tenho sonhado. E eis que estávamos atônitos de molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam o meu molho. E então lhe disse aos seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e suas palavras. Assenta no teu lugar, dando glória a Deus, dando aleluia. Mas com esse glória a Deus, esse aleluia que você deu, você não vai espantar nem o sono do irmão que está no teu lado. Agora aquele glória a Deus do crente pentecostal, do crente que está ali, ó. Bora. 1, 2, 3 e... Pronto. O diabo ficou mais ou menos assustado. Não deu para assustar muito não, mas já está valendo. Com esse glória a Deus. Nós vamos falar aqui sobre a história de José. É uma história bastante conhecida, é uma história que fala-se muito. E é contada porque sabemos que José teve um sonho, que José cuidava das ovelhas de seu pai. Sabe-se que José... Estou olhando o relógio, dá tempo para a gente contar um pouquinho da história de José. Sabe-se que José foi vendido pelos seus irmãos após os irmãos acharem que José, por alguma forma, iria tomar ou governar sobre eles. E um belo dia José está ali com seus irmãos, o seu pai, e ele vai dizer e vai contar ao pai que teve o sonho. E a forma que José conta, o interessante é que José está contando o sonho da forma que ele teve. José não estava interpretando os sonhos aos seus irmãos. Porém, os seus irmãos, por conta própria, já interpretou da forma que quis interpretar. Da forma que estava dentro do coração dos irmãos de José. José começa a falar que os molhos dele se curvavam diante aos molhos, as feitorias de José. Ele fala assim: você está querendo dizer que nós vamos ter que te obedecer? Você está querendo dizer que você vai mandar em nós? José não estava dizendo nada. José só estava contando um sonho. A Bíblia vai dizer que José passa por um processo, porque os irmãos, porque ele é presenteado pelo pai, e agora José ele é enganado pelos seus irmãos, e ele é vendido pelos seus irmãos, porque José agora passou a ser, para a cabeça dos irmãos de José, uma ameaça. E quando José passa a ser uma ameaça, começa-se uma trama contra José. Os irmãos de José se sentem ameaçados. Mas engraçado que a ameaça não sai da boca de José. A ameaça não sai das atitudes e nem do comportamento de José.
Mas aquilo que está dentro do coração dos irmãos de José alimentou e criou um estado de alerta e de medo. E agora José, ele é vendido para ser escravo. Os irmãos de José vai retornar ao seu pai e vai dizer que José morreu. Eles inventam uma mentira para encobrir um sentimento que nasceu deles. E eu quero já trazer uma vírgula para a gente desse contexto. Tem coisas que o interessante é que nós não falamos, nós não procuramos, nós não fizemos, mas vão alimentar ao nosso respeito um sentimento de ameaça. José não disse que tomaria o lugar dos irmãos. José não pediu ao pai para mandar nos irmãos. José não desafiou os irmãos. José só teve um sonho. José só foi presenteado pelo pai. José não pediu uma túnica diferente, não pediu um presente diferente. José só recebeu algo, um presente, a qual despertou nos irmãos de José, família de José, a qual não deveria sair, porque assim, você já percebeu que as coisas vêm e acontecem de onde a gente menos espera? Sabe aquele negócio, fulano nunca faria isso, cuidado, que faria, ainda faria muito mais. E agora, quando a coisa começa errado, não tem como acabar certo. Ela só termina errado. Os irmãos de José cometeram o ato agora de vender José. Vai, pronto, e agora? Fizeram errado. E para sustentar o erro, vai lá e vai errar mais um pouquinho. Vai ter que mentir. Vai ter que alimentar no coração do pai dele um luto que nunca existiu. Vai ter que matar no coração do pai deles sonhos, projetos, esperança. E quantas vezes nós alimentamos sentimentos que podem trazer luto para alguém? Quantas vezes nós proporcionamos luto de alguém vivo e fazemos com que uma pessoa sofra por consequência dos nossos sentimentos? Foi exatamente isso que os irmãos de José cometeram contra o pai. Fez com que o pai vivesse um luto que não existia, só existia na cabeça deles. Sustentou uma inveja e um governo que na cabeça de José não existia, mas na cabeça deles tinha essa disputa. Agora José ele é vendido. Só que tudo há um propósito. E sabe o que é mais engraçado? Que por mais que tenta contra quem tem propósito, mais fortalecido e cresce. Porque José, no olhar dos irmãos, era caso encerrado. Pronto. Os irmãos agora estão felizes, porque
Porque se José tivesse a oportunidade de mandar em nós, pronto, já não vai mais mandar. Por quê? Porque nós acabamos com José. Pronto, se José tivesse a oportunidade de ser alguém, acabou, não vai mais ser, porque nós decidimos que José foi vendido para ser escravo, então ele vai ser escravo para sempre. Então, na cabeça dos irmãos de José, o caso estava encerrado. Só que como José tinha um propósito, e quando Deus tem propósito com a gente, pode o irmão se levantar, pode a túnica ser roubada, pode ser vendido como escravo, pode ter levante contra ele. E sabe o que eu quero te dizer? Vai ser só preparação para fortalecer aonde Jesus quer nos levar. Sabe o que é engraçado? Que José, ele é decepcionado e o sentimento de decepção vem pelos irmãos. Eu imagino a decepção que José sente, porque quando alguém nos decepciona, a gente quer morrer. Estou decepcionado, imagina os irmãos de sangue. Ele entender que ele foi vendido por aquele que deveria segurar a mão dele. Aí José, ele vai trabalhar. Quando ele acha que o negócio vai, vem uma calúnia tenebrosa sobre ele, que ele estava mexendo com a mulher do patrão. Imagina aí, alguém dizer: você fez algo que você não fez, e você ter que pagar o preço de algo que você não cometeu. Eu fico imaginando que no dia de hoje a gente seria uma revolta tão grande. A gente já tinha matado na nossa mente até a 5ª geração dos nossos irmãos. Porque é assim, hoje nós estamos olho por olho, dente por dente, e ai de quem pisar no nosso pé. Porque se pisar no nosso pé, nós não vai só devolver não, nós vai pisar, jogar no chão, sentar em cima, sapatear, arrancar cabelo. Porque a gente quer ser mais, vem atingir mais. É assim. Hoje, se alguém chega para você e fala assim: olha, você é chato. Aí você fala: é mesmo, você é chato. Eu sou chato, mas você é chato. Você é insuportável. Você é isso, você é aquilo. E isso, porque a gente quer gritar mais. A gente quer debater mais. A gente quer criar embates mais. A gente quer provar para a gente mesmo que nós vencemos algo que não precisa ser vencido. Que nós queremos provar para nós mesmos que nós temos com a razão, e é por isso que a gente está certo, como se a gente tivesse necessidade de provar algo para alguém humano. Pastor, eu tinha muito isso comigo, da pessoa falar ao meu respeito, e eu tenho uma preocupação de provar quem que eu era, não, mas eu não sou isso. Quando eu tive uma visita do Espírito Santo no monte, e o Senhor disse para mim: eu sei quem você é em mim. Desse dia para cá, eu nunca mais me preocupei com o que falava que eu era. E olha que falam e ainda vão dizer. E sabe o que acontece? Continuo na visão que Deus me deu. Continuo no propósito que Deus me colocou. Mas a pastora é isso. Sabe o que eu falo? Verdade, sou. Mas a pastora é aquilo.
Verdade. Ah, mas a pastora disse, eu disse, falei. Ah, mas a pastora não fez, fiz não, não fiz. E tá tudo certo, porque quem tem que saber o meu respeito é Deus. Eu devo satisfações a Ele, eu devo temor a Ele. É Ele quem me governa, é Ele quem me corrige. E José estava mais ou menos nessa posição. Ele sabia quem ele era. E ele é vendido. Ele é preso por uma acusação que ele não cometeu. Ele tinha todos os motivos do mundo para planejar vingança, para planejar o mal de alguém, para planejar mostrar que ele não tinha tocado naquela mulher, para planejar a queda dos irmãos, a vingança contra os irmãos. E José só continuava entendendo uma coisa: eu preciso permanecer fiel ao Deus do meu pai. A Bíblia vai dizer agora que ele passa por humilhações, ele passa por esquecimento, ele está ali sem perspectiva, porque a família o rejeitou. A mulher do chefe lhe fez uma acusação tenebrosa. Está preso. Qual perspectiva você acha que José tinha? Vou morrer aqui, está tudo certo. E se eu sair, se a gente, vou ser como o trator, vou passar por cima de todo mundo. Mas não. José continuou confiando no sonho que foi colocado sobre o seu coração. José continuou confiando no Deus do seu pai. José continuou na visão do propósito que Deus havia mostrado para ele. Passa-se tempos, e agora é necessário alguém para interpretar um sonho do rei. E é mandado chamar um copeiro. E José vai dizer assim: lembra-te de mim. Fala com o padeiro. Lembra-te de mim. E é necessário toda uma situação, toda uma preparação para o propósito de Deus concluir na nossa história. E sabe o que a gente precisa? Ter obediência, discernimento, resiliência para suportar o processo. José teve que suportar processo de humilhação, processo de calúnia, processo de rejeição, processo de escassez. Porque José agora interpreta o sonho, vai falar sobre a escassez que vai vir sobre a terra. José agora, o rei vendo a situação, vai colocar ele para tomar conta ali da roça, das fazendas, das coisas. E José agora ele vai administrar algo que ele não tinha, aos olhos dele, capacidade alguma para estar. Por quê? Porque enquanto os irmãos estavam ao lado do pai, José estava cuidando do que era do pai. Aí às vezes, sabe o que a gente acha? Nossa, mas o obreiro Edivaldo, ele fica só na portaria, só na porta. Nossa, quem olha aos olhos, né, varão? É só aqui, não faz nada, né?
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que acha que na portaria é o pior lugar, né? Não querem jamais um cargo que fica na portaria, porque espera estar sempre ali no alto, né? Mas deixa eu te dizer, a Bíblia vai dizer que para entrar no céu você passa por onde? Vamos? Por onde? Pela porta. Então o início de tudo começa ali, ó. A porta. É o início da recepção, é o início que entrega o amor, é o início que entrega o abraço, é o início que entrega a oração. Começa ali. E os irmãos de José achavam que José estava no pior lugar, cuidando do quê? Do que era do pai, dos bichos. E mal sabia ele que José já estava na escola para um propósito que estava a acontecer logo ali na frente. Talvez a gente não entenda o que nós estamos passando agora. Talvez a gente olha para um lado, olha para o outro e fala: gente, mas eu não estou aguentando tanta prova. Olha, parece que é um deserto. Olha, parece que é o fim. É só o Senhor te preparando para aquilo que você vai precisar administrar logo ali na frente. José, ele já estava acostumado com o pouco, porque eles não tinham muito recurso. E o recurso que eles tinham que alimentar toda a família e ainda os animais. José já estava acostumado a regrar a alimentação dos bichos. José já estava acostumado, como é o nome? É piquete, né? A piquetear para os animais comerem hoje aqui, para os animais comerem amanhã ali. Ele já estava acostumado com isso. Quando ele interpreta e vai dizer: olha, vai ter um tempo de escassez e é necessário guardar. E essa começou a preparação. E esse discernimento e essa sabedoria que Deus entregou para José, porque José não foi para uma faculdade para aprender a fazer isso. Sabe como que ele aprendeu a fazer isso? Na raça. Mão na massa. Não foi na teoria, foi na prática. E às vezes a gente está reclamando porque Deus está nos permitindo passar por um processo. É na faculdade que você aprende a orar? Eu não vi uma faculdade ainda que ensina oração. É na faculdade que ensina a ter encontro com o Espírito Santo? Não vi essa faculdade ainda. Se tiver, me avisa. É na faculdade que você vai aprender a dependência e até acreditar naquilo que você não vê? Não. É no propósito todos os dias a qual nós vivemos que o Senhor nos coloca à prova todos os dias de experiência. E o rei vendo aquilo, ele vai levantar José como governador. Por quê? Porque deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem, onde você passa, você aprende, você cria estrutura, se fortalece, se levanta e segue. Deserto não é para ficar lamentando. Deserto é para crescimento espiritual. Tem gente que está no deserto, senta, acomoda e se prostra. E o deserto não é lugar para prostrar. Vai prostrar no deserto, vai morrer. Vai, caminha daqui. Deixa eu ver, daqui para onde? Daqui para onde? Vamos ver. Vai daqui para Potirendaba. Todo mundo conhece aqui o caminho. Vai daqui para Potirendaba. Vai andando. Para no meio do caminho.
vê se você chega lá. Vai passar um dia, vai passar 2 dias, vai passar 10 dias, você vai morrer na posição que você sentou e não vai chegar no lugar onde você queria chegar. Você sai com um propósito. Qual é o propósito? Vou daqui em Potirendaba. Mas aí você decide parar no meio do caminho. Você vai chegar em Potirendaba? Não vai. Não vai. José estava em um deserto absoluto. Mas na hora que ele diz, lembra de mim, ele estava dizendo, eu estou no deserto, mas eu não estou morto. Eu estou no deserto, mas eu não estou acomodado, porque eu ainda continuo crendo que mesmo em meio à prisão, alguém vai se lembrar de mim. Ele estava dizendo, olha, você vai ter lá com o homem, fala de mim para ele. Ele poderia simplesmente estar dizendo, poxa, porque assim o nosso comportamento, é você que vai lá falar com o homem? Estou com inveja de você, podia ser eu. Ou seja, ele poderia pelo menos ter murmurado, né? Porque o Miley não eu? Jesus não me ama mesmo, porque eu passo, Deus, você viu que eu não mexi com aquela mulher. Deus, você viu a injustiça dos meus irmãos comigo. Deus, olha, você viu que eu não fiz nada. Olha, Jesus, meus irmãos, devia pagar por isso. Eu não estou vendo nada acontecer. E agora, em vez de ser eu, você escolhe ele. Porque é assim que a gente faz. A gente não fica fazendo, Senhor, me tira do deserto. A gente não faz essa oração, Senhor, Tu sabes e Tu me conheces, me leva para o lugar do propósito, me leva para o lugar do cumprimento da promessa, Senhor, cumpra em mim a Tua vontade. Não, sabe o que a gente faz? Senhor, mostra para fulano quem eu sou, Senhor, mostra para ciclano, prova lá, Senhor. O Senhor está dizendo, eu tenho que provar o que para quem? José, ele não fez isso. Ele só falou assim, fala de mim lá para ele, lembra de mim. Ele estava dizendo, eu sei que mesmo sem perspectiva, eu ainda continuo crendo que os meus sonhos não morrerão. Eu sei que ainda que eu esteja preso, há esperança para mim sair desta prisão. José agora ele sai do deserto, do anonimato, do esquecimento, do lugar de humilhação, porque Deus é estrategista nisso. Estrategista em quê? De nos quebrar, de nos triturar, para a gente abaixar o nosso nariz empinado, ou achar que a gente é alguma coisa, que não foi o caso de José, mas hoje em dia muito é o caso nosso aqui, do nosso dia é esse, não foi o de José, mas Jesus ele é especialista nisso, em nos quebrar, para a gente entender que quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem decide é Ele, quem dá hora é Ele, quem exalta é Ele, quem abate é Ele, tudo é dele. O que acontece? José agora começa a colher aquilo que Deus um dia mostrou para ele. E sabe o que eu acho lindo? Que, como dizem Eclesiastes, há tempo para todo o propósito embaixo dos céus. José não vai sair para governar com um coração de rancor, porque aquele homem estava ferido, estava machucado, tinha suas dores, e ele poderia querer sangrar em cima de alguém, porque pessoas feridas, ela quer sangrar em cima de alguém, ela quer fazer que a outra pessoa sinta as suas dores,
que sangre igual ela sangrou um dia. E José agora ele está num posto que manda, pastor. Ele está agora num posto que ele está podendo dar ordens. E ele poderia estar dizendo, você faz... Não. Porque dentro dele havia um coração humilde e aquebrantado. E ele agora começa a colher frutos de sonhos, de promessas que o Senhor havia feito para ele. Só que ele não vai sangrar. Passa-se todo o tempo, tem ali, cumpre-se o propósito, a revelação do sonho de José. E chega um tempo que quem aparece para José? Os irmãos dele vai até a terra onde José está governando, sem saber que José governava ali. E eles vão em busca de comida, porque está no tempo da escassez, está no tempo que acabou. Se a gente hoje, a gente não deixava entrar na cidade, a gente mandava bater, chacoalhar, sangrar e jogar fora. Por quê? Porque a gente sempre quer descontar aquilo que fez com a gente. A gente fala que a gente quer o quê? Vou ver, vou aplaudir, que vai pagar. José mandou receber os irmãos, mandou alimentar, levar para o pai e voltar. E aí a gente fica preso, sabe no quê? Naquilo que fizeram contra a gente, naquilo que nos machucaram, naquilo que nos magoaram. E sabe o que acontece? Talvez se José estivesse com o coração preso para vingar o que os irmãos fez com ele, talvez ele não teria a oportunidade de ser honrado por Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Ele nos conhece de dentro para fora. Então não adianta a gente falar, ai, mas eu não tenho um rancor, ai, mas está tudo certo. Semente para o teu irmão, semente para o teu pastor, semente para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu companheiro, mas para o céu a gente não consegue mentir. Para o céu a gente não consegue. José agora ele tem toda a oportunidade de falar, vou me vingar. José agora ele tem toda a oportunidade de dizer, vou mostrar para eles que o que eles me rejeitaram, eles me venderam, me humilharam, fizeram com que eu passasse por aquilo que eu não tinha necessidade de passar. Eu vou esfregar na cara dele aonde eu estou. Quem sou eu? José não apareceu na primeira, não apareceu. José foi aparecer só depois. José permitiu que os irmãos fossem alimentados. José permitiu que os irmãos fossem supridos. José pediu prova de vida do pai. José não disse não. Pelo contrário, sabe o que José estava dizendo? Ainda que eu queira ser eu, mas eu entendo que eu preciso representar aquele que me honrou. Ainda que fizeram contra mim, mas eu tive um Deus que me ensinou a ter um caráter diferente. Eu tenho um Deus a qual me comprou, que me lavou, que me transformou e me fez ser diferente. Ele estava dizendo, eu não posso ser como eles. Se coloque de pé nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa.
pastora, você está dizendo que a gente tem que ser bobo, tem que ser besta? Porque vai fazer contra a gente tem que ir lá e amar e fazer de conta que nada aconteceu? É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Você tem que ser bobo, você tem que ser besta, você tem que ser humilde. Ah, mas e o que fizeram contra mim? O que fizeram contra você é algo que a pessoa que fez tem que resolver com Deus, não é com você. Ah, pastora, mas falaram e fizeram e aconteceram. Deixa falar, fizer e acontecer. Ah, pastor, é mesmo, não quer não? Quer revidar? Você quer descontar? Então na hora que te chamar do mesmo caráter da fulana e do fulano que fizeram contra você, também não vá se ofender. Porque você está achando ruim com o que fizeram com você, você quer retrucar com a mesma moeda? Você está dizendo, eu tenho o mesmo caráter da pessoa, eu sou igual a ela. E quer que eu te diga uma coisa? A Bíblia vai dizer que nós temos que ser transformados de dentro para fora. Ah, pastora, mas você não sabe a ofensa que me fizeram, você não sabe a traição que fizeram. Jesus que não fez nada foi traído. Jesus que não fez nada foi vendido por 30 moedas. Você acha que alguém não vai se levantar contra mim e contra você? Você acha que alguém não vai machucar, não vai nos ofender? Você acha que alguém não vai nos ferir? Vai! Mas se eu e você estiver disposto a chegar no lugar que o Senhor tem preparado para mim, para você, nós vamos ter que estar preparados a ser rejeitados, a ser humilhado, a ser vendido, a ser trocado, a ser difamado, a ser caluniado, a ser perseguido, a ser injustiçado, mas crendo que o propósito se cumprirá. E não porque nós merecemos, ou não porque nós vamos provar para alguém que Deus fez na nossa história. Porque se for esse pensamento, você vai estar como aquele que saiu daqui para ir para o Tirendaba e sentou na beira do caminho. Nunca vai ver acontecer o que Deus falou que iria fazer. Porque enquanto você quiser mostrar para alguém onde Deus te colocou e o que Deus fez, Deus não vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele não faz para a honra ser sua, Ele faz para a glória ser dEle. Ele faz para o nome dEle ser engrandecido e glorificado. Não é para você dizer, eu sou o preferidinho de papai, e olha o que Ele me fez, está vendo onde você está, onde eu estou? Não, isso é o papel de ímpio. Isso é papel daquele que não é quebrantado. Isso é o papel daquele que não é curado. São pessoas feridas, são pessoas que não sangram e querem que os outros sangram também, porque um dia sangraram neles. E sabe o que o Senhor estava dizendo? Eu sou o remédio que curo tudo. Eu sou o Deus que sustento no propósito. Eu sou o Deus que sustento na calúnia. Eu sou o Deus que sustento na injustiça. Eu sou o Deus que sustento na ingratidão. Eu sou o Deus que sustento no deserto. E aquele que suporta o processo tem cadeira de honra preparado. José nunca sonhou em governar. José nunca sonhou que ele seria a providência na vida da família.
Mas o Senhor preparou o lugar e o ambiente, preparou o momento certo para dizer: José, você foi perseguido, você foi vendido, você foi humilhado, você foi injuriado, você foi caluniado, você foi para o deserto, você foi para a prisão. Mas vale a pena quando é fiel, porque pode passar por tudo isso e no final, você vai estar em um posto aonde todos aqueles que fizeram com você vai olhar e vai dizer: eu não deveria ter feito o que eu fiz com o meu irmão. Eu não poderia ter feito o que eu fiz com ele. Quando a Bíblia vai dizer assim, que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo acredita. É o Senhor dizendo que o amor quebra cadeias inimagináveis. Sabe o que eu fico imaginando? A consciência. Porque a nossa consciência é uma coisa que a gente não consegue fugir dela. A nossa consciência é uma coisa que nos persegue 24 horas. A nossa boca pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, pode contar a história que quiser contar. Os irmãos de José contaram a história que eles queriam contar, mas a consciência deles estava dizendo: José não está morto, nós vendemos. José não foi morto, nós que vendemos. A consciência acompanha 24 horas. Aí eu fico imaginando, na hora que José vai dizer para os irmãos, depois dos irmãos ter sido alimentados, depois dos irmãos ter sido bem recebidos, ele dizer: eu sou José, o seu irmão. Eu teria vergonha de mim no lugar dos irmãos de José. Era eu que queria ter entrado no buraco. Era eu que ia querer ter saído correndo. Você já pensou? Você caluniar uma pessoa, aí você tá lá com o teu carro quebrado, aí a pessoa para e fala bem assim: eu vou consertar o seu carro. Se suja tudo e você tá assim, eu falei mal dele. Nossa, eu falei. A nossa consciência não aparta de nós. E sabe o que eu quero te dizer uma coisa? A gente pode fugir da verdade, enganar com histórias, com sentimentos, mas a única coisa que nós não podemos enganar é a nossa consciência própria. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que é melhor ouvir a nossa consciência, nos corrigir diante dela, do que chegar no final, olhar para José e dizer: eu nunca deveria ter feito o que eu fiz com você. É melhor ter o caráter quebrantado e estar no lugar de perseguido, no lugar de humilhado, no lugar de rejeitado, do que no lugar de traidor, no lugar de mentiroso, e ainda ter que ser alimentado por alguém que tanto a gente se levantou.
Imagine a consciência dos irmãos de José olhando e dizendo: quem nós somos hoje? E onde José está? Quem nós estamos sendo agora? Onde nós chegamos? Alimentando um sentimento de inveja, alimentando um sentimento de mentira, alimentando um sentimento covarde. E aonde José está? Aí vamos colocar numa balança. É melhor você estar aí se sentindo humilhado, injustiçado, abandonado, traído, ou é melhor estar no lugar dos irmãos de José, quem traiu, quem humilhou e quem injustiçou. Isso faz uma grande diferença. Por quê, pastora? Porque é melhor estar passando pelo deserto, sendo fortalecido, sendo aprendizado, criando estrutura e raiz para chegar a um governo, do que viver dependendo de alguém que vai governar. Que esta semana ela possa se iniciar com novas atitudes ao nosso respeito. Que possamos reclamar menos do momento que nós estamos vivendo. Que possamos entender que pode ter deserto, pode ter calúnia, pode ter rejeição, pode ter perseguição, mas aonde está o teu coração? Confiando na promessa que o Senhor te fez, você está suportando o processo, entendendo que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que fez? Ou é melhor ficar se lamentando, colocando a culpa em A, a culpa em B, a culpa em C, e não entendendo que você está sendo preparado para viver um governo de honra?